E chegou o tão esperado vídeo das 12 melhores leituras de 2024. Aí tem mais uma coisinha super interessante sobre esse vídeo. É com ele que eu completo 3 anos aí de canal. Então foi com um vídeo do mesmo tipo que em 2021, no dia 29 de dezembro, eu me lancei aqui nessa plataforma para poder falar de livros para vocês e contar as minhas experiências. Olá, marcadores e marcadoras, bem-vindos de volta ao nosso lugar seguro. Pois é, no vídeo de hoje vou contar aí as minhas 12 melhores leituras de 2024 e que também vão te emocionar se você ainda não conhece. Então, vem comigo que agora é hora de listinha de leitura. Em 12º lugar, eu quero trazer para vocês a minha releitura de 2024, que foi Viúva de Ferro. Eu li esse livro aqui, se eu não me engano, em 2021 também. E o que acontece é que ele continua tão legal quanto da primeira vez. Esse livro aqui é uma mistura de fantasia e muito sci-fi, com referências da minha infância principalmente, envolvendo robôs, batalhas super épicas, alienígenas, enfim, é uma mistura bem legal que vai trazer um tanto da cultura chinesa e do passado com um futuro distópico e vai deixar aí essa história muito interessante. E eu, particularmente, que nem leio tanta fantasia assim, amei isso aqui e indico para quem quiser conhecer e também entrar aí no mundo da fantasia. Não se assusta, porque ele tem um prólogo bem complexo que a maioria das pessoas fica assustada, acha que não vai entender o livro, mas depois tudo se encaixa perfeitamente. Em 11º lugar, um livro da minha queridíssima autora Virginia Grimaldi. Essa aqui é uma autora que eu gosto muito, gostei muito dela no livro Que Resta de Nós, que também veio pela tag, assim como esse aqui. Então vou ter mais um livrinho da tag aqui nesse vídeo. Se você tiver interesse, aproveita o cupom que vai ficar aqui na descrição. O meu cupom te dá bastante desconto e você pode conhecer esse clube que eu passo o ano inteirinho falando dele e comentando sobre os livros excelentes que a tag traz. Uma Vida é Bela é um grande exemplo de ótimos livros da tag. A Virginia Grimaldi conseguiu superar aqui mais uma vez, porque O Que Resta de Nós, para mim, é o melhor livro dela. E aqui a gente tem um que fica quase à altura. Uma Vida é Bela é a história de duas irmãs que vão se unir por conta do luto pela morte da avó e vão revisitar aí a vida das duas, o que fez com que elas se afastassem, como que foi a infância, o convívio com os pais, tudo isso e mais um pouco. Duvido você não terminar esse livro aqui com vontade de chorar bastante, porque é uma história emocionante. Em 10º lugar, eu trago aqui para vocês Os Descaminhos de June Farrell, da Adrienne Young. E eu comentei, né, que esse aqui é o segundo livro da tag que vem nessa listinha aqui de melhores do ano. E aqui a gente tem uma história mágica com muito realismo fantástico, uma protagonista muito forte que vai ser capaz aí de viajar no tempo para tentar entender a história da família dela e por que que só acontece na família dela de as mulheres ficarem assim meio doidas, verem coisas estranhas. Ela vai em busca dessa explicação e acaba que tem aí um final super interessante, com decisões super humanas por parte da protagonista. E também eu aproveito para mostrar para vocês essa capa maravilhosa que só a tag consegue fazer para a gente. Por isso eu sempre falo para vocês aproveitarem, quem tiver interesse em assinar, usar o cupom, porque eu particularmente acho que vale muito a pena assinar a tag. Seja inéditos, curadoria, sempre é um capricho só. O próximo livro dessa lista é Vox, uma distopia super inteligente, da Christina Dauscher. Esse livro ele vai tratar também de um futuro distópico, onde as mulheres têm, no máximo, 100 palavras que elas podem falar no dia. Então é um livro muito interessante, com um desfecho também muito caprichado, uma história bem legal e que tem aí todo um paralelo com coisas que acontecem na nossa sociedade
atualmente. Em oitavo lugar, eu trago aqui as Irmãs Blue. Foi esse ano que eu tive contato com a Coco Mellors. Ainda não li Cleópatra e Frankenstein. Aqui em As Irmãs Blue a gente tem aí uma história que, assim como em Uma Vida Bela, a gente também vai ter uma situação de luto e também o envolvimento de irmãs que precisam voltar para a casa onde elas cresceram para tentar entender tudo o que aconteceu, tentar digerir aquela história, digerir a relação com os pais, a relação entre elas, os fracassos, as conquistas. É um livrinho aqui que ele não é tão grande assim, ele é bem denso e tem muitas, mas muitas camadas bem complexas. E embora ele tenha aí muita semelhança com aquele outro que eu falei, que é Uma Vida Bela, esse aqui é bem mais pesadinho, bem mais denso e também vai te levar aí para sair da realidade, refletir sobre todas as questões que as Irmãs Blue passam aqui nesse livro. Em sétimo lugar, eu deixei aqui A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli, que na minha opinião é um livro que já nasce um clássico. A Cabeça do Santo conta a história de um personagem que vai sair aí numa peregrinação para tentar entender a própria história e buscar uma explicação sobre a própria vida. E no meio do caminho ele vai encontrar aí uma cabeça de santo, tipo uma cabeça do Cristo Redentor, em uma cidade onde as pessoas queriam fazer um grande santo ali como escultura, mas viram no meio do projeto que não ia dar para subir aquela cabeça até lá em cima e completar a obra. Então eles abandonam tudo pela metade. E esse cara vai passar a viver dentro da cabeça do santo por alguns dias, alguns meses, e vai entender aí tudo que se passa na cidade, porque acontece uma coisa muito mágica. Ele vai conseguir ouvir as orações das pessoas ali da cidade. É muito legal, é muito tocante, é muito divertido e é muito original, por isso está aqui nessa lista. Em sexto lugar, eu coloquei Um Lugar Bem Longe Daqui, da Delia Owens. E nessa obra a gente vai ter aí uma menina que viveu num determinado pântano perto ali da praia, onde ela cresceu, sofreu bastante, passou muita fome e também um dos conhecidos dela ali acaba sendo acusado de assassinato. Então é um livro que tem um pouquinho de thriller, tem julgamento, tem uma história bem sofrida e uma protagonista muito forte que vai ter que aprender sozinha como enfrentar tudo o que acontece na vida dela. É um livro que eu demorei um pouquinho para ler, porque ele teve um hype muito grande, o hype passou e eu acabei desistindo, mas ainda bem que eu li, porque foi uma história muito boa desse ano. Confesso que a adaptação não me agradou muito, porque tem aquela coisa das adaptações hollywoodianas de hoje em dia, que é pegar um livro que tem uma história mais pesada, ou ali um cenário mais complexo, mais sofrido, e passar ali uma tinta colorida que deixa tudo um tanto mais atraente, um tanto mais caricato. E eu acho que a mesma coisa aconteceu com a adaptação de Como Eu Era Antes de Você. Ficou tudo muito caricato, perdeu um pouco o sentido da história, na minha opinião. Mas, embora tenha aí essa adaptação que não me agradou tanto, Um Lugar Bem Longe Daqui vale super a pena a sua leitura. Em quinto lugar, Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Também foi um livro que eu demorei para ler, porque eu não tenho tanta afinidade mais com contos, mas ainda bem que eu dei uma chance, porque provou aí que Conceição Evaristo é um orgulho para o nosso país enquanto escritora, uma pessoa incrível, e todo o conto desse livro você termina com aquele nó na garganta, aquela vontade de chorar, porque realmente o mundo é muito injusto, principalmente para as pessoas pretas. E esse livro conta muitas histórias que tem, sim, esse protagonismo, que tem esse olhar e que tem muita sensibilidade dessa autora. Em quarto lugar, ficou aí O Parque das Irmãs Magníficas, da Camila Sousa Vidiada, essa autora que pôs aí nessa obra um conteúdo muito autobiográfico, com muita pitada de realismo fantástico também. Foi nesse ano que eu me apaixonei por esse subgênero que é tão mágico, que é tão intrigante. E nessa obra a gente tem o que eu considero também um clássico, porque a Camila conseguiu colocar
na história dessas travestis que viveram ali naquele parque, que trabalhavam ali, sofriam muito com a vivência que elas tinham. Ela conseguiu jogar muito do que ela também vivenciou na vida dela, do apoio que ela precisou de outras pessoas como ela. Então é um livro muito lindo, muito tocante. As partes que ficariam muito pesadas, ela consegue tacar ali um pouco de doçura com essa questão do realismo fantástico. Então confira esse livro, porque é bem interessante. Gostaria também de sugerir que depois que você lesse essa obra, você assistisse a palestra dela no TED Talks, onde ela conta aí tudo o que aconteceu, que tem muito a ver com a vida dela e com o livro. Então é esse paralelo que você vai fazer as conexões para entender aonde que foi realidade e aonde foi criação artística da autora. E chegamos aqui no nosso top 3 com nada mais, nada menos que Piranesi, da Susanna Clarke, um livro que eu li esse ano e que eu fiquei extremamente intrigado e que eu fiquei de cara o tanto que essa obra é incrível. Depois que você terminar esse livro, você vai ver que faz todo sentido a história, que ela conseguiu fazer aqui um plot twist maravilhoso. Ele parece sim um livro pequeno, mas não se engane, ele é bem denso, é cansativo em algumas partes, porque tem muitas descrições desse labirinto da história, mas depois de 70, 80% que você passa a entender o que aconteceu aqui, você vai me agradecer por ter feito essa indicação de leitura. Em segundo lugar, eu tenho aqui A Loucura do Mel. Sim, eu tenho aqui o segundo livro que mais me marcou esse ano, da Jennifer Finney Boylan e da Jodi Picoult, que é um livro maravilhoso, escrito por duas pessoas incríveis que conseguiram colocar nessa obra muito conteúdo interessante, muito conteúdo ali sobre as abelhas, sobre a vivência das personagens. Quando você termina o livro, você entende a necessidade de cada uma das autoras terem trabalhado nessa obra. Aí a gente tem também tribunal, a gente também tem um crime que acontece e a gente também tem pessoas que são aí vistas como culpadas. No meio disso, uma mãe que sofre muito para tentar botar fé no filho dela, porque ela acredita que ele seja inocente nessa história. Confira, vale muito a pena e mereceu muito o segundo lugar dessa lista. Antes de eu passar aí esse top 3 que ficou incrível, não se esquece de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo e conferir aqui na descrição a minha página lá da Amazon, onde eu vou deixar todos esses livros para você conferir e poder comprar se tiver interesse. Então aproveita, confere sempre aqui a descrição, porque sempre tem coisa interessante para vocês. E chegamos no primeiro lugar com a Christine Hanna, Os Quatro Ventos. Esse livro que marcou demais esse ano. Um livro que tem uma história de muito, mas muito sofrimento, mas que vale super a pena cada página. Um livro que eu sofri muito. Ele conta a história aí de uma família que passa muito perrengue lá nos Estados Unidos, naquela época da quebra da Bolsa de Valores. Então eles vão passar muita fome, eles vão sofrer muito, vão ter problemas familiares também. Então eu vi muito paralelo com Pachinko, embora não tenha nada a ver as questões pelas quais os dois livros vão passar, mas eu senti muito essa questão do sofrimento, da sensibilidade para enxergar o mundo. Enfim, esse é um livro que trouxe muito sofrimento, muito choro durante a leitura, mas também marcou de tal forma que não tinha como não ganhar o primeiro lugar dessa lista. Agora eu deixo aí para vocês qual que foi o livro que mais te marcou nesse ano de 2024. Você conseguiu ler bastante, cumpriu suas metas, enfim, fez grandes descobertas literárias esse ano? Conta tudo aqui nos comentários. Obrigado por chegar até aqui nesse vídeo. Não esquece do que eu sempre digo, nunca é quantidade, é constância. O importante é você ler um pouquinho todo dia e você vai criando o hábito da leitura. Um beijo para vocês. Tchau, tchau!